Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom, eu me chamo Tadeu e essa é a segunda aula dessa nossa série de vídeos sobre como enviar e-mails com Java utilizando o Wildfly, Java EE e Mail Rogue através de uma aplicação Java Web. Nessa aula, pessoal, a gente vai configurar o servidor de aplicações Wildfly para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou expandir aqui meu Wildfly 18, tá? Que eu tenho aqui integrado com o meu Eclipse. Na aula anterior, pessoal, na descrição da aula anterior, eu deixei um link, tá, de um vídeo que eu explico como integrar o Wildfly com o Eclipse, tá? E se você não tiver essa configuração feita, você pode assistir essa aula e integrar o seu Wildfly com a IDE Eclipse. O que a gente vai fazer? Bom, pessoal, basicamente a gente precisa alterar o nosso arquivo standalone.xml, que é o arquivo de configuração do Wildfly. Depois que eu expandir aqui, basta vir aqui em File Sets, Configuration, e aqui está o nosso standalone. Eu vou abrir ele, tá? Tá aqui. O nosso standalone XML. Tô abrindo ele aqui. Beleza, pessoal. Outra forma que a gente tem de abrir ele, tá? Clicando aqui no nome do servidor, botão direito, aqui Show in File Browser. Ele vai abrir para mim aqui a pasta onde está o Wildfly aqui no meu computador, tá? E ele abriu aqui em Deployments. Eu vou vir aqui na pasta raiz, tá? Do meu servidor. E se eu vir aqui em Standalone Configuration, ele está aqui, ó, standalone.xml. Você pode abrir ele também por aqui, tá? Eu vou abrir ele aqui diretamente no Eclipse, tá? Em outro detalhe também, tá, pessoal? Deixa eu dar 2 cliques nele aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou aqui em Runtime Environment, tá? E aqui, ó. Esse arquivo standalone, eu defino ele aqui quando eu vou fazer a configuração do servidor, que eu vou integrar ele com o Eclipse, tá? Eu mostro isso, né, nessa aula de integração. Aqui eu defino o arquivo de configuração, tá? É qualquer arquivo? Não é qualquer arquivo. Se eu vim aqui em Browse, está aqui, ó, os arquivos de configuração. Eu estou usando o standalone, tá? Que é uma versão, é um padrão dele. Só que, por exemplo, se você trabalhar com algumas funcionalidades do EJB, por exemplo, mensagens JMS, que é onde você trabalha com filas, tópicos, né? Você precisaria utilizar aqui o standalone full.xml, tá? No nosso caso, eu estou utilizando o standalone, então o que vai acontecer? Eu vou abrir o standalone, vou fechar aqui e vou abrir o standalone, tá? Basicamente, pessoal, deixa eu expandir, tá? Vou expandir isso daqui. E aqui, ó, eu tenho aqui a tag principal, server, tá? E tenho aqui extensions. E após o fechamento da tag extensions, tá? Eu vou colocar o meu código de configuração para que os meus e-mails possam ser enviados, tá? Basicamente, a gente vai precisar de uma tag aqui chamada System Properties. Então, deixa eu abrir ela aqui. Só um pouquinho. System-Properties. Legal? Aí, ó. System-Properties. E dentro dela, pessoal, eu vou criar 3 propriedades. Eu preciso de 3 propriedades. E para mim fazer isso, eu crio uma tag chamada property. Tá? E vou fechar essa tag. Legal?
Eu preciso de um name para ela, então eu vou dar um name para ela. O name dela vai ser... O que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do projeto, tá? Depois, na próxima aula a gente vai criar o projeto. Eu vou chamar o projeto de e-mail project, tá? Então, como é que eu vou colocar aqui essa configuração? Eu vou digitar aqui, ó, e-mail -project, que vai ser o nome do nosso projeto, né? Ponto mail ponto smtp, tá? O Mailhug é um servidor de SMTP, então eu preciso configurar aqui algumas propriedades para ele. Quais? A primeira delas é o host. Então, host. E qual que vai ser o value, né? Qual que vai ser o value dessa propriedade? Deixa eu colocar aqui, então. O value dessa propriedade vai ser localhost, tá? Localhost. Por quê? Né? Porque o meu Mailhug ele vai ser startado localmente na minha máquina, tá? Um servidor local aqui de SMTP. Se você tivesse configurado o seu Mailhug num servidor remoto, num serviço de nuvem, você colocaria aqui, tá? Qual seria o host, o endereço do host. No meu caso é localhost, então eu vou manter dessa forma. Eu vou precisar, pessoal, de uma outra propriedade, então eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? Vou dar um Ctrl V, vou colar aqui embaixo. E agora eu vou precisar o quê? Da porta, né? Qual que vai ser a nossa porta? Então eu mantenho, né, tudo isso aqui, ó. Até aqui eu mantenho, tá? E eu vou alterar aqui, no lugar de host, eu vou colocar port. Tá? Então vai ser a nossa porta. Qual que vai ser a nossa porta? Vai ser a porta 1025, tá? Porque a gente vai acessar o Mailhug através da porta localhost 8025, só que ele faz um binding com a porta 1025, e é esse binding que eu tenho que declarar aqui, tá? E, pessoal, a nossa terceira e última propriedade, para que o Woodfly seja configurado e a gente consiga enviar os nossos e-mails ao Mailhug, é a propriedade from, tá? E vamos fazer isso aqui agora. Vamos copiar aqui e vamos manter, pessoal, até aqui, ó, até o meio, tá? Até o meio a gente vai manter e vamos tirar o SMTP e o port. O que a gente vai precisar aqui? Do from, tá? Name from e o value dessa propriedade é um e-mail, tá? Que eu vou colocar, que vai ser o e-mail quem está enviando, tá? From, tá? Quem está enviando esse e-mail? Eu vou colocar o meu e-mail aqui pessoal, do Gmail, tá? Como se não, na verdade eu vou estar enviando esses e-mails, né? Eu vou ser o autor desses e-mails aí, tá? Lá a serem enviados no Mailhug. Então eu vou colocar aqui, ó, tadeupalermoti@gmail.com, tá? Pessoal, essas propriedades, tá? Elas vão ser lidas pela nossa classe de serviço, tá? A gente vai criar uma classe de serviço depois, e essa classe ela vai ler essas propriedades, tá? Bom, eu vou salvar, tá? Vou dar um Ctrl S aqui e vou salvar. Legal? Salvei, então são essas propriedades que a gente precisa apenas. Vou fechar o standalone e vou simplesmente executar aqui. Eu vou subir o nosso servidor Woodfly, tá? Para ver se está tudo ok, né? Se não deu nenhum erro, né? Se ele está subindo certinho, tá? Deixa eu expandir aqui o console. E aqui vamos aguardar um pouquinho. Subindo aqui. Belezinha, pessoal. Subiu o nosso servidor, startou sem erro algum. Deixa eu abrir aqui no meu Firefox. Eu vou abrir meu localhost 8080, que é a porta do meu Woodfly. E tá aqui, ó, pessoal. Subiu normal, nosso servidor tá configuradinho, bonitinho, tá? O standalone XML, preparado para que a gente possa desenvolver a nossa aplicação, criar nosso projeto, criar nossas classes e atingir aí nosso objetivo, né? Que é enviar e-mails com Java, o nosso Woodfly, e os e-mails serem recebidos nesse servidor
SMTP local do Mail Rogue. Então, pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui, tá? E na nossa próxima aula a gente vai então criar o nosso projeto para que a gente consiga começar a desenvolver então, a nossa aplicação para enviar esses e-mails, ok? Então, forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!